aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um overview aqui da Black Company. E hoje, meus amigos, como vocês podem ver pela minha camiseta, né, e por um DeLorean que está parado e estacionado aqui, o tema de hoje, meus amigos, é Back to the Future, ou De Volta para o Futuro, ou Regressando ao Presente, né, como lá em Portugal, os nossos amigos de Portugal, né, que tem os títulos mais legais de filmes do mundo, né? Então hoje nós falaremos aí dessa pepita de ouro do cinema mundial, né? E eu não poderia estar melhor acompanhado do que aqui os meus amigos, o nosso querido Rafiz e o nosso Thiago. E aí, meus queridos, como é que vocês estão hoje nesse dia maravilhoso? Bom, cara, eu tô muito feliz porque De Volta pro Futuro é tipo sorvete de baunilha, sabe? É aquele filme Sim. que é confortável, é o É comfort isso, movie. Se tiver isso. passando na TV, eu paro pra assistir, não importa o que eu esteja fazendo, cara. Exatamente. Cresci com esse filme e, pra quem não me conhece, aí eu sou o Thiago P, sou programador, escritor, entusiasta do De Volta pro Futuro, e eu peço perdão por esse chroma key zoado aqui, ele não está em escala. Eu entendi essa referência. E aí, Rafiz, como é que você está hoje, meu querido? Meu querido, tudo certo, a audiência maravilhosa e incrível. Estou muito empolgado para falar sobre o De Volta para o Futuro, que é uma referência incrível e é um norteador aí, mas não vou me adiantar, vamos esperar entrar os tópicos aí para a gente poder discorrer melhor. Exatamente. E pra quem não me conhece, ou pra quem não lembra, já estive no overview antes, tá? Então, pra quem não lembra, eu sou o Marcelo, né? E hoje eu vou estar aqui hosteando esse cast hoje, né? E então, vamos já partir para o nosso bate-papo, meus amigos. A gente vai falar sobre De Volta para o Futuro, só que a gente vai falar da franquia como um todo, né? A gente não vai falar só, não vai destrinchar filme por filme, porque já tem muita produção, já tem muito conteúdo aí na podosfera, no YouTube, enfim, que fala bastante, né? Destrincha bastante sobre o filme. A gente vai dar aqui o nosso pitaco, né? Falando sobre a obra como um todo. Né? Então eu quero começar aqui, meus amigos, para a gente falar sobre a relevância cultural de Volta ao Futuro. O que esse filme, essa franquia trouxe de relevância para a cultura pop, né? Ele foi um filme que ele foi pensado de uma forma e realizado de outra, né? Como todo mundo aqui sabe que a primeira versão do DeLorean, na verdade, era uma geladeira, né? A primeira versão da máquina do tempo era uma geladeira. Então tem algumas curiosidades, né, em relação à produção do filme, que ele foi lançado, pra quem não sabe, em 85, um ano depois que eu nasci, não, 2 anos depois que eu nasci, na verdade, né, e ele tem algumas curiosidades em relação à produção do roteiro, né, e a produção do filme como um todo. O Robert Zemeckis, que é o roteirista e produtor e escritor e diretor, né, do filme, junto com o Robert Gale, eles pensaram numa concepção de filme, inicialmente, de como seria se eu, hoje, no presente, fosse amigo dos meus pais no passado, né? Será que eu seria amigo deles? Será que rolaria essa amizade estranha, né? Então, foi a partir dessa concepção que eles conseguiram fazer esse conceito inicial, né? O primeiro rascunho do roteiro do filme, né? E isso... né, essa coisa da viagem do tempo, que não é uma novidade, não foi o Back to the Future ou De Volta ao Futuro que trouxe, né, em primeira mão para a cultura pop, mas eu acho que ela que massificou e foi o que mais fundamentou dentro da obra própria, que tornou popular a viagem do tempo, né? Aí eu acho que talvez a maior relevância cultural seja essa brincadeira com viagem no tempo que o De Volta para o Futuro faz, né? Eu não sei se vocês compartilham dessa mesma visão, mas eu queria ouvir um pouco de vocês aí em relação a isso, sobre a relevância cultural do filme para a cultura pop. Começando aqui pelo nosso querido Rafiz, por favor. Vamos lá. O De Volta para o Futuro, ele meio que, como você disse, outros filmes chegaram a abordar sobre esse lance de viagem no tempo, futuro, passado, enfim. Só que o De Volta para o Futuro, ele foi o que mais ganhou hype. Foi o que mais estruturou, o que mais organizou o conteúdo de forma em geral. Então ele, principalmente como você disse, já pararam para pensar, olha lá, hein, minhas teorias, já pararam para pensar no efeito borboleta, que a geladeira poderia ser um artigo nerd,
Não é, cara. É, Assim como a cabine telefônica azul, né? Então, pra quem pegou essa referência aí, ó. sim. Ia ter uma geladeira ali atrás, ó, na frente do Big Hero, do Baymax ali. É verdade, a geladeira aqui, ó. A geladeirinha aqui. Então, Mas é isso, né? Então, ele esquematizou bastante. Perdão, desculpa interromper. não, por favor, continue seu desenvolvimento. E então, De Volta para o Futuro, ele organizou isso, tanto não só nos artigos, na preocupação em detalhar os detalhes do próprio filme. Às vezes você viu uma coisa ali que parecia ser bobinha, mais para frente ia estar linkado, ia estar tudo muito, muito conjunto. E também até uma coisa que me chamou bastante atenção, que é na figura do cientista maluco. Sim, foi bem verdade, popularizado pelo De Volta para o Futuro, é verdade. cabelo meio para cima, uma figura meio maluca, que já foi meio apresentada pelo próprio Albert Einstein, que eu acho que é o cientista mais pop. Então tô falando ali de forma leiga, não tenho certeza disso, mas ele provavelmente deve ter tido alguma referência no personagem do Pior é Dr. que tem, Brown. pior é que tem. Ele se Tem, baseou né? muito em Albert Einstein para trazer a forma mais visual, né? Foi, obviamente, você faz essa comparação com Albert Einstein, mas os trejeitos dele foi para um outro cientista que era um astrofísico. Não vou me lembrar agora o nome, mas ele era um astrofísico muito proeminente na sua época ali, né? Então o Christopher Lloyd ele se baseou nessas duas figuras ali para poder fazer o Dr. Brown, né? Mas de fato tem esse ponto aí. Com certeza. E aí foi também servindo como referências para muitas obras cinematográficas e de audiovisual de um modo geral. Pra citar uma só, cara, Rick e Morty, né? Nossa, sim. Se Rick e Morty não é altamente inspirado em De Volta pro Futuro, eu sou uma banana, né? Então... Mas essa é uma das referências. E eu acho, cara, que, né, como a gente tá comentando aqui da importância, né? O porquê que o De Volta pro Futuro é tão importante, cara. Basta você ver que o roteiro de Volta ao Futuro ele é utilizado como caso de estudo para roteiristas, tipo, do que é um roteiro redondo. Ele tem de tudo, sim. Ele tem ele tem ali as diquinhas, como o Rafis comentou, né? A questão lá do Twin Pine Mall, que vira Lone Pine Mall, porque uma das árvores foi atropelada, né? Essa questão que o Marcelo comentou, né, agora há pouco, que a ideia era, será que eu seria amigo dos meus pais? E daí como é que começa essa história, né, numa questão de roteiro? Começa com ele não tendo praticamente ligação nenhuma com os pais ali, né? Exatamente. Ele é uma casa fria, uma família fria, né? E até tem, né, no primeiro filme ele comenta lá, né? Tipo, pô, meu pai é um perdedor, né? Exato, Quando ele conhece o cara lá, ele fala, não, meu Deus do céu. Ele descobre que a mãe dele é uma tarada e por aí vai. Então, tudo isso traz uma familiaridade para todo mundo que assiste, cara. Principalmente, né, pro jovem ali, para quem tenha mais ou menos a idade do Marty. Cara, essa é a minha vida e ver como o enredo ele se constrói para fechar nele apreciando mais o que os pais fazem, né? Os próprios pais se saindo melhor depois, graças à ajuda dele lá no passado. E a relevância de como essa primeira família dele vai se transformar numa família que ele vai criar com a namorada lá no filme 2 e depois tem, né, o Dr. Emmett e a Clara lá no filme 3 também. Exatamente. Então, o cerne dos enredos são sempre, né, em volta ali da família, da importância da família e como ela é construída. Pois é. E, aliás, um bom ponto você ter falado sobre a construção de roteiro, né? Principalmente do primeiro filme, né? Ele é um roteiro muito, muito bem amarrado em todas as pontas que ele se propõe a comentar e a falar, né? Todos os temas que tem dentro do filme, ele é muito bem amarrado, né? Todas as ações têm uma consequência que vai mudar uma coisa depois ali e tal. Assim como a gente teoricamente teria se a gente conseguisse viajar no tempo, né? Uma coisa que a gente mudasse no passado, talvez criasse uma nova linha do tempo, né? Como a gente já... E isso a gente explorou tanto, agora há pouco também nos Vingadores, né? A gente teve
essa questão da linha do tempo, de que você não muda o futuro, você cria uma nova linha do tempo. Enfim, tem essa taquada toda, né, em relação à linha do tempo. E até o próprio De Volta ao Futuro foi mencionado, né, no Vingadores Ultimato, né? Exato. Ele falando sobre essa questão de se você for no passado e mudar o passado, você não vai alterar o futuro. Aí você cria uma nova linha do tempo. Tem uma discussão toda científica, né, em torno disso. E eu acho que eu acho que a forma como foi concebido o filme, né? A forma como o filme foi pensado e tudo mais. Talvez no primeiro momento ele não tenha sido pensado como uma trilogia, mas a excelência tá no como ele consegue construir uma história naquela quase 1h40 de filme, né? E ele consegue fechar tudo no final e ainda deixar uma pontinha para caso precisasse, caso quisesse, fosse um sucesso de bilheteria, ter um segundo filme. Mas a gente pode pensar que se não tivesse nos 2 últimos filmes, a gente não iria sentir falta. Não, tava amarradinho ali tudo. Tava amarradinho. A gente ia lembrar com muito carinho do primeiro filme, assim como a gente lembra até hoje, que pra mim é o melhor, o De Volta ao Futuro, o primeiro, é o filme da minha vida ainda, assim, é disparado o melhor filme, que foi o que eu mais gosto da minha vida, né? E realmente, esse primeiro filme, ele é tão... Ele capta tão bem, ele faz tão bem a excelência do filme, né? Que você não sente falta, não teria, se não tivesse, você não sentiria falta, né? De ter mais filmes ali, né? E eu acho que isso também é uma relevância para a forma como se contar a história do cinema, né? Mudou, e principalmente o cinema pop, né? Você não precisa ter uma ficção científica que seja heavy, seja muito pesado na ciência, né? Pra usar aqui o termo em português, né? Mas não precisa ser um Interstellar, embora eu adore Interstellar, mas não precisa ser. Eu adoro esse filme, eu adoro uma boa ficção científica. Pode me dar a mais boba possível, como bem feito, obviamente, como a mais pesada de entender, que você precisa, sei lá, assistir 5 vezes pra começar a entender o roteiro. Pode me dar todas, que eu vou assistir. Eu adoro ficção científica. Mas o De Volta pro Futuro, eu acho que ele tem a excelência não só no roteiro, mas a forma como ele se comunica com o espectador também, né? Então, eu acho que isso é uma boa lição, né? E eu acho que causa uma certa relevância e de alguma forma revoluciona a forma como o cinema pop se comunica com as pessoas. Não precisa ser um filme idiota. Você não precisa explorar estereótipos e tudo mais, como muitos filmes oitentistas exploraram, de mulheres seminuas, né, de biquíni, né? Os nerds, né? Os nerds estereotipados e tal. E nem tô dizendo que essas produções são ruins, não, tá? Eu não digo que estereótipo seja algo necessariamente ruim, né? Mas a mal exploração do estereótipo pode levar a alguma coisa que não fique tão legal. E eu acho que o De Volta pro Futuro, ele coloca esses estereótipos de muita coisa e consegue produzir muito bem, comunicar muito bem com o espectador, né? E é uma aula. De Volta ao Futuro é uma aula, né? E até, né, pegando o gancho ali que a gente estava comentando de realidades paralelas, da forma que o doutor explica a viagem no tempo, né, no primeiro filme, no segundo filme, fica fácil, né, como a gente comentou, né, não precisa de nada técnico. Ele explica do jeitão dele lá e todo mundo entende. Não precisa ter, né, o conhecimento científico absurdo, não precisa ser físico, não precisa ter lido A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que exato. Então, e daí no De Volta ao Futuro 2, que as coisas começam a ficar realmente loucas, né? Ele faz um desenho no quadro lá e fala, ó, essa aqui é a tua linha do tempo, você fez tal coisa, ela veio pra cá. Pronto. É a explicação mais simples e mais direta de realidade paralela possível. Pois é. Entregue pra qualquer um entender, assim. E é porque é um cientista que entende daquilo que tá falando, que ele estudou a vida toda sobre aquele assunto, está explicando pra uma pessoa que não entende nada de ciência, que é o Martin. E aí acaba comunicando com o público também, né? É uma jogada muito inteligente do roteiro do segundo filme de fazer isso também, né? Com certeza, cara. E assim, você falou, né, que o De Volta ao Futuro, o primeiro, é o teu favorito. Pra mim é o segundo, né? O 2 é muito bom. O 2, exatamente por essa questão, cara, da realidade paralela e tal.
né, na nossa idade ali, que eu também, né, sou, apesar da carinha aqui, eu também sou de 80 né, e tantos aí. E, cara, na infância, é a minha primeira relação com realidades paralelas e futuro e tal. E, cara, toda aquela parafernália que eles inventaram no futuro. Nossa, cara, sim, na época, nos anos 90, você olhava e falava, minha nossa, cara, já sonhando como é que ia ser no futuro, né? É Então aí verdade. hoje mesmo a gente ter Óculos, hoverboard, né? Cara, eu não gosto muito de entrar nisso, mas hoje, para pra pensar que em 2015, do De Volta pro Futuro 2, a gente tava com o hoverboard, tinha aquelas placas eletrônicas, né, que faziam a simulação, né, em cima de você. E hoje, 2024, a gente tá discutindo se a Terra é plana ou não, cara. Né, tipo, você vacina, tem tem É microchip, enfim, Você né? tem microchip, isso. É complicado, é complicado. Uhum. Mas é isso, mas puxando esse gancho, inclusive, que você jogou aqui, Thiago, da tecnologia, né? Eu acho que a gente pode dar uma debatida aqui agora sobre essas tecnologias que são mais retrofuturistas, né? Tecnologia retrô com futurismo, né? Porque eles tentaram imaginar um cenário de como é que seria em 1985 com 2015 daquela cabeça, né? E aí, carros voadores, eu acho que é a parada mais que a humanidade mais quer na vida e que a ficção, que a cultura pop, né, mais prega é que daqui a algum tempo alguém vai inventar um carro voador, né, e que, putz, a gente vai conseguir se locomover, sabe, estradas e não precisamos de estradas mais, né, no caso, né. Isso. E, nossa, cara, acho que é a parada mais fundamental de uma tecnologia que não existe. Não é fundamental, mas acho que é a mais pertinente, que a galera pensa mais, né? Os produtores de cinema pensam mais, é realmente os carros voadores, né? Causou esse impacto em vocês quando no final do primeiro filme, e aí depois no segundo filme foi mais explorado, o DeLorean só abaixou as rodinhas assim, levantou o voo e começou a partir e decolar? Como é que foi a reação de vocês com isso? Cara, eu vou falar por mim, assim, eu vi o filme, eu nasci em 1990, então quando saiu o primeiro filme eu ainda, né, não tinha nascido, mas eu vi o filme alguns anos depois. Sim. Teve o filme, de modo geral, todos os elementos, ele tem impacto gigantesco. Foi o primeiro filme, assim, que eu me lembre que eu assisti, que abordava lance futurístico. Então eu fiquei tipo, meu Deus do céu, carro voador, nossa, vai chegar e não sei o que lá, tantos outros aspectos. Não chegou, infelizmente, mas é uma coisa que dá um impacto, porque você para pensar. Eu acho que quando você pensa em tecnologia, principalmente para quem nasceu ali naquela época dos anos 90, mais ou menos por ali, Sim. quando você pensava em uma tecnologia, nossa, magnífica, você já pensava num carro voador. Uma coisa que, verdade. sei lá, você não ia pegar, pelo menos eu acho, não ia pegar um trânsito convencional que a gente pega hoje em dia. Enfim, tem algumas vantagens ali que a gente não consegue nem ter noção. Mas, por enquanto, tá ficando só nos filmes. Mas mesmo assim, eu acho que é por isso que tem esse impacto. E é uma coisa que transcendeu ali do filme pro imaginário e tá até hoje. Então, tem muitos outros filmes que abordam isso e eu acho que a graça e o charme é isso, né? Não é estar distante, e por estar distante é o que chama a nossa atenção. É verdade. No meu caso, cara, o que mais surpreendeu não foi nem a questão, né, dos carros voadores, mas é de você pegar um carro existente e transformar em um carro voador, né? Eu acho que esse é o ponto que estourou a minha mente, né? Lá o Thiaguinho pequeno lá pensando. Como é que foi essa transformação, né? Eu lembro que eu, meu irmão, meus primos, a gente brincava de Volta ao Futuro, a gente pegava com os carrinhos de fricção. Sim. Né, que tinha os pneuzinhos, a gente tirava os pneuzinhos e colocava embaixo pra ficar igual do DeLorean, pra poder deixava as calotas, né? Porque não tinha como dobrar as calotinhas, a gente só dobrava o pneuzinho mesmo. Eu fazia muito isso também, fazia muito. Esse é o impacto. E assim, é um negócio que hoje em dia a gente poderia até chamar de cyberpunk, né? É verdade.
Mas na época a gente não tinha esse conceito de cyberpunk. Foi a ideia lá, o conceitual do cara. Pô, 2015 o cara tava pensando em receber fax em qualquer lugar da casa, né? Cara? Fax, cara, fax. Eu tô falando de fax aqui, dependendo de quem tá assistindo, não faz ideia do que é um fax. Não faz ideia do que é fax, cara. Assiste De Volta pro Futuro, vocês vão saber o que é fax, cara. Porque, pelo amor de Deus, isso que é a beleza do filme, né? E principalmente das ideias mais oitentistas, né? De como pensar no futuro, de também empregar tecnologias e novidades, né, à época, pro seu futuro. Essas coisas, de pensar que essas coisas ainda vão continuar, de não ter uma certa evolução, né? Mas muitas outras coisas têm uma evolução absurda, como, por exemplo, carros voadores, né? E hologramas que vão fazer propaganda, por mais 3D que aquele 3D lá, né? Hoje a gente consegue ver um 3D aí, pô, maravilhoso, né? Mas é só pegar aí Final Fantasy, os novos aí, ver como é que é o 3D deles maravilhoso. Mas é essa coisa de você empregar certas tecnologias que ainda existem na sua época, de elas ainda estarem no futuro, de não pensar que a comunicação, né, essas coisas mais básicas, vão evoluir, né? Até que ponto vai evoluir? Hoje a gente tem uma ideia, claro, porque, né, a gente tem uma evolução muito rápida das coisas, né, da forma como a gente constrói carros, tecnologias de comunicação, enfim, né? Hoje a gente tem internet, né, cara? Eu acho que a internet é um ponto de virada muito grande quando se popularizou, né? Naquela época ainda não era popularizado, então não tinha aquela ideia de que você poderia se comunicar de qualquer forma, muito embora eles já tinham imaginado a teleconferência, né? Que a teleconferência. Nesse exato momento. Exatamente, que é uma coisa que a gente tá fazendo. Inclusive, eu vou passar aqui o meu cartão. Eu tento, às vezes, eu tô assistindo, por exemplo, a gente gosta de games aqui, né, tudo mais, aí a gente tá assistindo, sei lá, uma Nintendo Direct, né? Aí vem aquele jogo bonito do Mario, putz, grilo. A gente quer jogar o cartão na tela pra comprar, não consegue, né? Então ainda não evoluiu nesse ponto, né? Ainda não evoluiu, né? Mas é uma sacanagem. Mas é muito legal de você parar pra pensar, de pegar essas particularidades, né? De você pensar dessas tecnologias que como é que eles pensam, né? A época, né? Como é que foi pensado que certas coisas iam evoluir muito, né? Por exemplo, o cap da policial, né? Ter um negócio passando assim, letreiro. Um letreirozinho, né? Passando, né? E tudo mais, avisando sobre polícia, avisando sobre crime, enfim, né? Tem toda essa questão. E outras coisas não evoluíram tanto, como, por exemplo, a comunicação por fax ainda, né? Então é muito legal dar essa comparação, né? De como que o filme, né? Os filmes como um todo foram pensados muito bem em todos esses quesitos, né? Óbvio, tem uma falha aqui, outra ali, mas assim, eu prefiro nem falar das falhas, porque eu quero ter, né, só boas lembranças desse filme, né? Mas, cara, é muito legal isso. A forma também, depois que eles... como é que essa tecnologia futurística, né, ia afetar o passado, né, de alguma forma, e como é que isso foi fundamental, né, certas tecnologias do futuro para a resolução de conflitos, de problemas do passado, né? Isso foi legal também. Então é muito legal de você parar para pensar nessas particularidades assim, né? Inclusive a cena do hoverboard, né, cara, que ele acaba carregando dentro do DeLorean, para daí lá em 1955 ele usar de novo para não ser atropelado. Então, exatamente. E a forma como o carro voador pega ele para poder depois, né, eles fugirem. Então, assim, você vê que eles colocam elementos e é muito bem pensada a forma que eles vão utilizar isso no futuro. Isso tem até uma relação no De Volta pro Futuro 3 lá, que digamos que é a finalização do crescimento de personagem do Marty. Porque o chefe dele, que inclusive é o Flea, né, do Red Hot Chili Peppers, cara. Isso foi muito, assim, quando minha cabeça estalou, cara, e percebeu isso quando eu já era mais velho, cara. Não, eu olhava assim, eu falava, eu conheço essa pessoinha de algum lugar. Aí,
olhando mais fundo, apertando os olhos assim. Caraca, esse cara não é o Flea do Red Hot Chili Peppers? O baixista do... Foi muito sacal, muito sacana Não, essa... E assim, daí tem toda aquela coisa que o Marty é esquentadinho e tal. É, e lá no tem futuro o cara é chefe dele, velho. Sabe? Exato. Então... E aí você percebe também, aí voltando um ponto também da questão dos roteiros, de como tudo se amarra, né? Eles trouxeram para esses 2 últimos filmes, que eles são uma sequência mais direta, né? Um do outro. Como nada, simplesmente nada é jogado fora. Tudo tem um porquê, e tudo tem um porém e uma consequência, né? Nada é jogado fora, né? E isso é muito legal, isso é muito bacana. Né? Isso é muito raro dos filmes acertarem hoje em dia. Porque às vezes eles ou colocam elementos que não vão fazer o menor sentido e não vão ter uma explicação em nenhum momento, ou eles colocam, sei lá, ou falta alguma coisa em algum momento. Então eles acertam muito a mão. E é uma coisa é uma linha muito tênue, né? De acerto ali. Esses detalhezinhos de algum objeto, de algum personagem, de algum diálogo. Isso daí eles conseguem acertar assim a mosca. É verdade. E ainda assim, algo que é apresentado, por exemplo, no primeiro e no segundo filme, vai ser pago só lá no terceiro. Sendo que hoje em dia a gente tem várias produções, cara, que é filme único e ele consegue se perder no meio dele mesmo, né? É verdade. Cara, e não é assim, obviamente que a gente tá falando aqui do nosso conforto, né, e tudo mais. Eu não acho que o roteiro do De Volta pro Futuro seja, dos 3 filmes, seja algo super complexo de pensar, né? Obviamente, novamente, estamos falando aqui do nosso da nossa cadeira de crítico, né, e tudo mais, e de comentarista, né, de filmes e especialistas em porra nenhuma, formados pela Institute of Massachusetts of Technology, né? Mas é muito para pensar como é que na época, nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, como é que eles conseguiram produzir uns roteiros tão amarradinhos, né? Sendo que hoje parece ser muito difícil você encontrar uma produção. Não tô falando que é impossível, mas é muito difícil você encontrar uma produção que tenha muitos filmes consequentes, assim, dentro de uma mesma franquia, obviamente. Aí a gente não tá falando nem de MCU, porque MCU envolve muitas franquias, né? Pra tornar essa grande franquia. Mas como é que às vezes é muito difícil os roteiristas hoje de conseguirem amarrar coisas num roteiro que aparentemente não é tão difícil de se produzir, né? Assim, obviamente tem cada trabalho tem suas tecnicalidades, tem suas dificuldades, né, e tudo mais. Mas, cara, como é que eles conseguiram fazer um roteiro tão simples como De Volta ao Futuro ser essa coisa tão maravilhosa como né, sabe? É tão celebrada, né, como ela é ainda hoje, né? Eu acho que o grande mérito, né, é que a gente fala, pô, é um roteiro simples, mas ele não é simplista, né? Ele não, simples, não é, exato. E pra época ele é, de certa forma, inovador. Eram raros os filmes que eram tão bem escritos, tão amarradinhos, assim, pra época. O próprio Star Wars, ele tem um pouco disso também, né? Sim, ele é lá dos anos 70, e daí todas as produções de sci-fi, espaciais, puxaram muita coisa dele. E hoje, se você vê os filmes, você fala assim, é um roteiro simples, né? Jornada do herói, cuspida escarrada, mas pra época, da forma que foi montado, ele foi um evento, né? Um advento. E nossa, De Volta ao Futuro é a mesma tecnológico, coisa. Inclusive, também, né? Tecnológico, né? O próprio De Volta ao Futuro. Pô, eu assisti, eu até tenho texto aí na Black, pra quem quiser dar uma olhada lá em blackcompany.com.br, fazer o jabazinho. Alô, produção, vamos botar esse link aí na descrição do vídeo, hein? Vamos botar. Eu assisti o Duna de 1984 pra fazer comparativos, né, com os filmes novos. Excelente filme também, nossa. O filme. Assim, o de 1984, questão de roteiro, questão de tecnologia, né, de CGI e tal. Cara, é um ano de diferença entre Duna e De Volta ao Futuro. E Duna, cara, é risível, assim, a forma que a produção é feita, enquanto o De Volta ao Futuro, embora hoje em dia, se a gente assiste, a gente vê muita coisa recortada, aquela coisa. Sim. Mas na época,
Minha nossa, o carro voava. Pra gente o carro voava. E Pois acabou, é, sabe? exatamente. Para pra pensar que a gente via isso, as versões de corte que a gente via, era na televisão aberta, né? Que não tem essa nova capa de Full HD, de 4K nos filmes e tal, pra dar aquela um pouco mais de impressão de ele ser mais novo, né? Mas aí para pra pensar na época como é que a gente assistiu, como é que isso revolucionou até a própria indústria de efeitos especiais de cinema também, né? Sim, Como é que eles pensaram nisso, cara? É muito bom, cara. Back to the Future é incrível, incrível, né? E eu acho que o De Volta pro Futuro... desculpa, Rafa, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Não, só falei, é referência mesmo. Esse filme Não, é incrível, forte. incrível. É incrível, é muito forte. E eu acho que o De Volta pro Futuro, né? Ele não seria tão incrível se não fossem seus personagens, né? A gente tem 2 protagonistas ali, né? Um mais protagonista é o Marty McFly, né? Que foi interpretado ali pelo Michael J. Fox, né? E a gente tem o Dr. Emmett Brown, que foi interpretado ali pelo Christopher Lloyd, né? São os 2 protagonistas do filme. Mas a gente tem um elenco muito maneiro pra esse filme também. Inclusive, falando em questão de elenco, foi um negócio... elenco do filme foi um negócio que mudou um pouco, né? Durante a sua produção, né? Porque... quando o filme foi filmado quando começou a produção do filme, eles escolheram Michael J. Fox primeiro como protagonista, né? Só que ele não podia filmar, né? Não podia participar da produção, por mais que ele quisesse, porque ele estava amarrado à série que ele estava na época que ele era protagonista, que é o Family Ties, né? E ele era um grande protagonista, então ele não podia, não tinha agenda para poder filmar. E aí foram atrás do Christopher Stoltz, né, se eu não me engano, né? Eric, se eu não me engano. Eric Stoltz. Eric Isso. Stoltz. Isso, Eric Stoltz, até obrigado aí pela correção. Eric Stoltz foi o primeiro protagonista, chegou a filmar bastante coisa, né? Eles fizeram, se eu não me engano, 6 meses de filmagens com o Eric Stoltz, né, até chegar à conclusão de que o Robert Zemeckis e o Eric Stoltz, eles chegaram à conclusão de que ele não era a pessoa pra viver aquele intérprete, né, pra viver o Marty McFly, né. Inclusive, né, pra quem tiver curiosidade, aí é fácil de achar. Procurar no YouTube aí. Dá pra ver as filmagens, é verdade. The Future, tem pedaço da filmagem. E você entende que realmente não ia dar certo, não. O cara, zero carisma, infelizmente. Zero. O pessoal fala que o ator, né? Uhum. Ele dava uma releitura na interpretação de um negócio mais dramático, mais drama, né? Uma coisa mais isso. Mais O pessoal fala que ele bateu o olho no personagem, de modo geral, em alguma fala, no texto, enfim. Falou, nossa, coitado dele, não sei o quê. Aí alguém da produção falou, não é coitado dele, não vê por esse lado. Aí era uma releitura mais animada, uma coisa mais pra frente, mais jovem. Ele fazia uma coisa mais tipo, oh meu Deus, sabe? E agora estou perdido um tempo diferente. Ele entendeu, tipo, totalmente o que não era pra ele entender. Era um ponto de vista, né? Não deixava de ser isso. Mas que poderia ter sido interessante? Poderia, de fato, mas não era a intenção do filme, né? Seria Exatamente. o De Volta pro Futuro sombrio e realista, né? É sombrio e realista, by Christopher Nolan. Isso. Com versão em preto e branco depois. By Zack Snyder. Zack Snyder com muita cena e câmera lenta. Muita câmera lenta. 10 horas de câmera lenta e 11 horas de filme. Mas é isso, e aí a gente depois teve o Michael J. Fox, ele foi finalmente contratado, né? Aliás, uma curiosidade sobre a gravação do Michael J. Fox durante essa filmagem, do primeiro filme, especificamente, é que ele tava dividindo a agenda dele com o Family Ties, né? Com a série, que era uma série de sucesso, né? E o De Volta pro Futuro. Então, ele tinha uma carga de gravação que só permitia a ele dormir pelo menos 5 horas de sono só por dia, né? Então, olha a vontade da pessoa, né, do ator, né, do profissional, de querer fazer esse filme, porque ele leu o roteiro, ele achou fantástico, ele falou que quero participar, é meu papel, esse cara sou eu, né, como diria o nosso rei, né, e, cara... foi o casamento perfeito, né? Entre o personagem,
a escrita do personagem e a escolha do ator, né? Era pra ser mesmo Michael J. Fox. Eu não consigo ver nenhum ator da época, nenhum outro ator da época que pudesse minimamente estar aos pés do Michael J. Fox, né? No papel do Marty McFly. E, cara, é incrível a atuação. Eu acho que é o melhor filme, talvez pra mim, né? É o melhor atuação é o melhor filme de produção audiovisual do Michael J. Fox, né? Eu tenho boas lembranças. A gente sabe hoje que ele também já não atua mais, porque ele tem o problema do Alzheimer, né? Enfim, ele tem tem toda essa questão. O Parkinson, né? Enfim, desculpe. Né? Então tem essa problemática também. Mas aí a gente tem o Christopher Lloyd também, que... Cara, esse cara mora no meu coração até hoje. Qualquer produção que ele apareça, eu vou ficar emocionado. Ele apareceu no Big Bang Theory uns anos atrás, né? Ele fez uma ponta, né, no Big Bang Theory. Cara, quando ele apareceu, eu comecei a chorar. Esse cara me traz muita boa lembrança, sabe? É um ator que me traz muita boa lembrança. Ele apareceu também em uma das séries agora do Star Wars, não lembro qual delas, cara. Foi do Star Wars, acho que foi do... Mandaloriano, talvez? Mandaloriano. Ele apareceu no Mandaloriano também. Eu comecei a ficar... Caraca, não acredito, é ele, meu Deus. Eu fico arrepiado toda vez que ele aparece. Porque ele já é um senhorzinho, já tá muita idade, né? Ele já tá bem velhinho, né, e tudo mais. Mas, cara... Inclusive, ele tá naquele grupo do Didi, né? Renato Aragão, Léo Batista, que o cara é velho desde novo, né? Velho desde novo, exatamente. Ele tá com 85 anos, cara. Na época do De Volta ao Futuro... 85 anos. Na época do De Volta ao Futuro, o cara tinha 45, velho. Ele já parecia um senhorzinho, né? É verdade. Tem gente que não tem a gene... Ele tem a gene do ator, mas não tem a gene da cutis, né? Então é um problema. Mas, cara, é um ator, assim, que eu tenho muito carinho por ele, né? Porque as mensagens que o próprio Dr. Brown, né, passa, né? Que o futuro não tá escrito, o futuro que é o que a gente faz hoje, né? Não fique preso ao passado e nem fique preso ao que vai ser daqui pra frente e tudo mais. Cara, são mensagens, são textos e mensagens que pegam muito pra gente e motivam a gente também, né? Pessoalmente, pra mim, eu acho que é um grande motivador. Então, toda vez que ele aparece, cara... Quando teve um quadro, acho que foi no Jimmy Kimmel, em 2015, quando foi no dia 25 de outubro de 2015, que eles apareceram no palco, né, com o DeLorean e tudo mais, e aí o próprio Christopher Lloyd falou um texto todo emocionado. Nossa, só de lembrar eu já fico todo arrepiado, cara. É um cara muito fantástico, assim, né? Inclusive, eu recomendo esse vídeo aí, pra quem ainda não viu, dá uma procurada no YouTube, cara, que é muito bom, é muito nostálgico, né? Pois é. E o Christopher Lloyd, no caso o Doc Brown, ele é o nosso Gandalf, cara. Ele é o nosso Gandalf, exatamente. Exatamente. E pra completar o elenco, né, pra gente também não deixar de fora, porque é um elenco muito bacana, né, tem a Leia Thompson, né, que foi a Lorraine McFly, né, a mãe do Marty McFly, né. Nós temos no primeiro filme o Crispin Glover, que fez o George McFly, e o Thomas F. Wilson, que fez o Biff Tannen, né, o grande vilão, né, em todas as suas versões de Biff, né, que ele aparece durante os filmes, cara. E que vilão, cara. Que vilão. Eu gosto, eu acho que ainda pra mim, sei lá, tá no top 5 de melhores vilões, ou talvez antagonistas, né, pra não falar vilão, do cinema mundial, cara. Eu não sei pra vocês, mas que vilão, cara, que vilão. É um cara que passa, ao mesmo tempo... ele consegue passar um pouco de pena, porque você tem pena dele da versão de 1955, né? Você tem raiva dele, você tem às vezes tem um pouco de empatia, você tem medo. Cara, ele consegue passar todos os tipos de emoção durante os 3 filmes, em todas as versões possíveis e imagináveis dele, né? Cara, pra um cara fazer isso, ele tem que ser um baita ator, né? É uma pena que o ator que fez o Biff não tenha aparecido mais no cinema depois, né? Mas ele ficou muito marcado por conta do Biff, né? Mas, cara, que ator, cara, que ator. E um baita antagonista, cara. Eu acho que bate muito de frente
com o mesmo propósito que a mesma importância que o Marty McFly tem pros filmes, o Biff Tannen também tem. Então acho que os dois ali têm esse antagonismo muito forte, né, durante os filmes, então ele é muito... É um negócio muito bem montado, né? É muito bem encaixado também, né? Aí eu queria ouvir um pouco de vocês também, o que vocês acham aí desse grande vilão, né, que é o Biff Tannen. Deixa aí pro Rafis falar primeiro. Ah, beleza. Bom, eu também acho um vilão, assim, um dos mais icônicos, assim, da cultura pop. É um vilão, até que, na minha opinião, ele... Fala do ator, né, no caso. É um comediante, se não me falha a memória. Ele consegue destrinchar, assim, uma variedade de atuação, uma variedade de... Dentro do filme, que casa muito. Eu acho, assim, pra mim, um bom vilão, ele encaixa, eu não sei explicar muito bem, ele encaixa com o protagonista, com um herói, vamos dizer assim. Então, e ele encaixa muito bem com o herói. Parece que um foi feito pro outro, Sim. Um sem o outro não funciona, sabe? Então, ao mesmo tempo que o protagonista é uma figura principal e é incrível ali, ele encaixa muito bem. Até porque ele não só interpreta o mesmo personagem em facetas diferentes ali. Sim. Então, eu acho que isso daí que é a chave, que ele poderia ter tido mais oportunidades em mais filmes assim, mas acho que esse filme foi, com certeza, a cartada maior deles. Sim. Isso que o Rafis falou, eu acho que é o cerne, a importância do que é o Biff. Porque naquele primeiro filme a gente vê ele como o bully, né, da faculdade, enfim. Anos 80, cara, isso era chovendo molhado. Só que ao mesmo tempo, cara, lá no finalzinho, quando mostra ele no futuro lá lavando os carros, você vê um cara frágil, você vê um cara, né, que ainda tenta se sobressair, mas percebe que a vida dele é aquilo lá, cara, você já fica com pena. É ser submisso ao neto, né? Exato. E aí, cara, você vem pro filme 2, que ele faz ele mesmo velhinho, tipo, frágil, não sei o quê. Ele é um super vilão, que naquela realidade alternativa Nossa, é verdade. Né, o que ele é. Ele controla Rio Valley, né, com o poder dele, econômico, né, e tudo mais. E daí lá bem pensado, né? E lá no 3 ele é um vilão de faroeste clássico, né? Sim. Então é bem isso que o Rafis falou, cara. As facetas dele, ele muda de um pro outro, sendo que é o mesmo personagem, né? De uma forma assim tão natural, tão orgânica, que, cara, assim, no 2 eu queria matar ele, né? Aquela coisa toda, porque é verdade. Naquela parte lá da realidade alternativa, meu Deus do céu. E pra depois você começa, tipo, meu, você gosta do cara. E até hoje, né, quando você vê vídeo, assim, que ele vai em programa de auditório, essas coisas, cara, ele faz piada do personagem o tempo até todo. Hoje, que é bem isso, cara, tipo, que ele fez pra depois meio que cair em ostracismo é muito injusto. Não, é verdade. Né? É muito injusto. É verdade. Tem muito ator que fica marcado por um papel só, né? Infelizmente foi o caso dele, né? Ele ficou muito marcado pelo Biff Tannen, né? Mas o próprio Christopher Lloyd também, ele fez algumas produções depois, né? Alguns filmes de sucesso. Ele foi o antagonista, o vilão do Denis o Pimentinho, não sei se vocês lembram, né? O Roger Rabbit também. O Roger Rabbit também, né? E tudo mais. Cara, ele fez muito vilão, hein? O cara fez muito vilão. Ele foi o tio Chico, né? Da família Adams. Nossa, tio Chico, cara. Verdade. Família Adams, eu acho que eu não seria metade do filme que se não fosse o Christopher Lloyd como tio Chico, cara. É muito fantástico, é muito fantástico. Então ali a gente tem esse elenco maravilhoso, cara, que é fantástico, né? E que ganhou, né, no segundo filme, a Elizabeth Shue como a Jennifer lá, porque a primeira Jennifer, ela queria mais dinheiro, não deram, daí pegaram, tipo, simplesmente a atriz que virou a queridinha dos anos 80, todo verdade. filme,
queria ter Elizabeth Shue depois, cara. Eles... É verdade. Inclusive, Agora ela tá participou cansada, de The Boys depois, né? Ela fez a primeira temporada de The Boys, né? Quando eu liguei o nome à pessoa, que eu falei, cara, peraí, ela era namorada do Marty McFly. Nossa, minha cabeça, meu cérebro foi pro teto, cara, quando eu descobri, cara. Nossa, foi muito maneiro, foi muito maneiro. Muito maneiro. Mas é isso. E aí, a gente partindo aqui já para o nosso bloco final, nessa parte final, né? A gente vai discutir um pouco sobre o legado, né, de Volta para o Futuro, né? Fazer essa discussão e a atemporalidade que essa série tem, né? Essa série que eu digo, a série de filmes, né? Tem. Porque fala-se muito, há muitos anos a gente ouve na indústria do cinema sobre remakes, continuações de Volta ao Futuro e nunca saiu do papel, além de, na época, né, nos anos 90, ter tido desenho, jogos de videogame, né, enfim, né, ter toda essa coisa, mas uma obra cinematográfica mesmo, audiovisual, de ou uma série, ou um filme, ou um remake, que seja, nunca aconteceu, né? E acho que talvez seja um vespeiro muito chato de se mexer, não é só pelos fãs, mas eu acho que até pela indústria, que ela tem acho que Hollywood, né, a indústria do cinema, tem um protecionismo muito grande com certos filmes, né? Eu acho que De Volta ao Futuro se encaixa dentro deles também. É a mesma coisa que você parar pra pensar e falar, cara, e se fizesse um remake de Poderoso Chefão? Eu não ia achar que ia dar pra fazer, não. Não digo que é impossível, porque nada é impossível, mas eu acho que tem certos filmes que não precisa, que eles estão bons até, envelheceram muito bem, né? E pra mim é o caso de Volta pro Futuro, que ele tem um legado enorme, né? A gente tem uma adoração grande pelos atores, por tudo que envolve De Volta pro Futuro, pô, sai bonequinho. Eu, por exemplo, eu vou falar uma particularidade que eu tenho aqui em casa com a minha esposa. A gente costuma comprar um Lego por ano pra montar, né? A gente começou essa tradição tem uns 2 anos, uns 2 anos agora, né? E o segundo Lego, eu fiz questão de que fosse o De Volta ao Futuro, que é até o DeLorean que tá aqui, né? Cara, e me deu uma emoção muito grande de montar, porque eu me lembro tudo que esse filme representa pra mim, né? Sobre o que é família, o que é ser pessoa, sobre até a própria adolescência, né? Dos nossos sonhos e desejos, e que nem sempre aquilo que a gente sonha quando é adolescente, criança, pra poder ser, quando crescer, a gente vai alcançar, e tá tudo bem também. Tá tudo bem, a gente não precisa ficar frustrado por isso, né? Mas eu acho muito bacana todo esse legado e toda essa atemporalidade que o filme traz até hoje, cara. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês também sobre esse legado, né? Sobre esse assunto em relação a De Volta pro Futuro. Assim, pra mim eu vejo o legado na parte de... Tem vários legados, mas assim, vou focar na parte de construção ou parte da estrutura de um filme que retrata a viagem no tempo. Até porque tem alguns estudos e tal, mas não é uma coisa que vai ser real, não é uma coisa que vai se fazer na vida real. Então, como que vai fazer? Como se fazer um filme em base a uma viagem no tempo? Então, a estrutura principal é meio que baseado no que foi feito no De Volta para o Futuro. A maioria dos filmes, para não dizer todos. Então, assim, tem um caminho ali para você se fazer. Você principalmente, sei lá, você voltar no tempo, você vai mudar alguma coisa lá na frente, ou você vai criar uma linha alternativa. Raramente você foge dessas duas vertentes. Então, ele tem uma importância do que se fazer, de como se estruturar, de qual caminho seguir ali na parte mais estrutural de um filme. Sem contar inúmeras referências, em quantas vezes, eu não tenho base disso, mas quantas vezes deve ter sido referenciado diretamente ou indiretamente o De Volta para o Futuro na cinematografia. Deve ter sido várias e várias vezes, pode estar acontecendo agora, enfim. Então ele tem um legado que não vai ter fim, vai estar sempre presente em alguma obra. Uma coisa que vai ficar assim, sempre referenciado, não vai morrer nunca, vai ficar para sempre. E eu acho que também, aproveitando o gancho, não tem que ter remake, não tem que ter mais continuação. O meu filme favorito é o primeiro. Eu acho que o segundo é bom. Eu acho que o terceiro já deu uma desvirtuada ali. Então, não é ruim, mas talvez é o menos legal.
É um Ah, Industrial. eu digo que é o mais estadunidense, sabe? É Ele isso, foi criado é pra galera que curte o Então, sabe, faroeste e É, tal. é isso, é Dá isso. assistir. então, eu acho Vamos que, botar assim, porque o filme em si ele não é ruim, né? Ele só não é tão legal quanto os outros dois. exatamente. Mas até Porque aí a até barra é uma altíssima covardia. também, né? Então, é uma covardia comparar qualquer filme assim com Uhum. o primeiro filme. O primeiro filme é absurdo. É absurdo, Eu acho né? que em que dirá fazer uma continuação agora, depois de não sei quantos anos. É. Então, acho que é melhor deixar do jeito que tá e não mexer. O time que tá ganhando não se mexe, acho que é melhor deixar assim. Cara, eu acho que o mais importante aí do motivo, né, de que essa ideia de remake ela nunca sai do papel, graças a Deus, é bem o Só comentou isso do Poderoso Chefão, por exemplo, né? Uhum. A questão é, cara, se você quer fazer um remake, você precisa que ele, no mínimo, se equipare com o da época, Uhum. né? Tem que se equiparar ou ser melhor. Caso contrário, cai no ostracismo. A galera já tentou várias vezes aí apelar só pra nostalgia em milhares de produções aí. Pois é. Pouquíssimas conseguiram sucesso. Uhum. Exatamente por causa disso, porque se basear só na nostalgia não adianta, tem que ter conteúdo, né? O público não é burro. O público não é Sim. burro. Né? O público sabe, ele quer assistir uma coisa boa, não adianta só dar aquele sentimentozinho gostoso. Então, cara, pra você fazer um filme que seja tão bom ou melhor que o primeiro De Volta ao Futuro, por exemplo, é melhor não mexer, cara. Exatamente. Se você Exatamente. fala, cara, eu não quero saber. Né? Você vai passar aí pra todos os diretores, produtores aí, pergunta, ó, você quer fazer? O cara vai falar assim, eu não quero me meter nessas caras aí, Não vou me meter velho. nisso, não. Porque É é muito isso, cara. difícil. Tem filmes que é muito difícil você retocar ele, porque eles são muito irretocáveis, né? Voltando no exemplo do Poderoso Chefão, cara, é um filme que tá dentro dessas castas de filmes, né, que a gente pode colocar assim, que são irretocáveis, que se você vê esse filme diversas vezes, você pensa, cara, não tem o que mudar nesse filme. Tem. Um exemplo bom que não é filme. É igual querer fazer sei lá, uma continuação de Chaves. É Impossível isso. fazer uma continuação de isso. Chaves. Não tem como. É irretocável, é uma obra irretocável. Você olha, você já viu esse filme, essa série, enfim, 1 milhão de vezes E continua vendo. cara. E continua sendo legal, igual. Cara, e assim, em todos os aspectos, né, no caso do De Volta ao Futuro, começa, cara, com a trilha sonora. A trilha sonora é Nossa. maravilhosa, cara. Você ouve em qualquer lugar que você ouça, você reconhece. E assim, isso eu tô falando da gente que é velho, mas, cara, tem gente mais nova aí Sim. que tocou a música, sabe? É do De Volta ao Futuro. Por mais que não tenha vivido, né? Na época que mês sim, mês não, tava na sessão da tarde. Exato. Enfim, né? Cara, tem uma cena. O jogador número 1, filme do jogador número 1, obviamente, né? Tá lá o Steven Spielberg, óbvio que ele vai colocar, né? O dedinho dele ali, ele né? Ele não é bobo, cara. E daí eu acho que eles estão falando do Cubo Zemeckis, né? Que é exatamente por causa do nome do produtor, do diretor do De Volta ao Futuro. E ele faz só um toquezinho que, assim, se eu falar pra vocês agora, talvez vocês não lembrem, que parece tipo como se fosse, sabe, aqueles sinos de vento, né? Que faz só tipo um barulhozinho metálico. Mas, cara, é do filme, você ouve só esse pedacinho e a memória já vem, cara. Já vem, exatamente. Que é bem o comecinho do tema, assim. Se for assistir o filme, ele faz esse barulhinho e daí começa o tema. Exatamente. Cara, eles colocaram só um tiquinho, cara, jogador número 1, só pra assim, ó. Quem pegar, pegou, sabe? Exatamente. O jogador número 1 é o tipo do filme que sou fã, quero service, né? Então Não, ele é só isso, praticamente, né? Ele é só isso mesmo. Mas eu gosto, tá? Eu gosto muito do jogador número 1. Divertido, cara. É divertido demais. Divertido, velho. Demais. É aquele negócio. Você não precisa pensar. Você senta, assiste. Exato. E tá beleza, né? E é isso também que eu acho que muito dessas produções, desses filmes que trazem essa sensação de não só nostalgia e de referência, mas eu acho que essa sensação de uma aventura leve, eu acho que é um legado que vem do De Volta pro Futuro também, né? Falando um pouco do legado.
E é uma aventura leve. Não é uma aventura pesada, com um tema super pesado, que envolve morte, né, e tudo mais. Coisas pesadas, né, que muitos filmes trazem, e até bem trazem também. Mas é uma aventura muito bem pensada, é uma aventura leve, divertida, né? É um filme divertidíssimo. E né, pra de qualquer assistir. idade, cara. Você pode, tipo, você assiste a família inteira, todo mundo acha alguma Todo coisa pra mundo. curtir. A criancinha vai curtir o DeLorean. Vai curtir o carro, né? Vai curtir o Ou o carro. flamboyanismo do Marty McFly também. É bem legal, é bem legal. O Doutor Maluco, cabelo engraçado, né? No começo Tirando a assistia assim. Hã? Tirando a parte que a mãe beija o filho. Desculpa assim também trazer isso. Tem isso aí, né? Mas daí Desculpa anos vocês. 80, né? Daí Ali- anos 80 Nossa. era uma loucura. Pois é. Mas essa parte do beijo, na verdade, acho que foi uma coisa que veio muito da própria da produtora, não, né? Foi do estúdio, né, que produziu o filme, né, da Universal, que eles queriam colocar uma coisa mais talvez pseudo-picante no filme, né? Porque o filme realmente é muito leve, né? Se você pegar, não tem partes picantes no filme, assim, né? E aí eles colocaram, Eu acho que não tem né, nem palavrão, velho. Se eu pegar o filme de volta, acho que tem um palavrão, não tem nada. E olha que americano adora colocar um shit, um fuck aí, né? Cara, Exatamente. Qualquer lugar. Então. Exatamente. E não precisa, né? Você vê que eles não não usam mão, né, desses americanismos, né, vamos colocar aqui, né, de certa forma, para que o filme fosse um sucesso comercial. Ele, por si só, do jeito que ele foi um sucesso estrondoso, né? O primeiro filme, ele teve um orçamento de mais ou menos 14 a 15 milhões de dólares, né? O que na época era muito dinheiro, né? Hoje você pensar num filme de 15 milhões de dólares, você não pensa. É feito né? em casa, né? No quintal de casa ali. Exatamente. E ele teve uma arrecadação, né, só nos Estados Unidos, de quase 400 milhões de dólares, né, só de mercado interno. Isso para anos 80, né? Para anos 80, isso é muita coisa. Ele passou simplesmente 11 semanas em primeiro lugar em bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos. 11 semanas. É muita coisa. Se você parar pra pensar que um filme hoje, mesmo da Marvel, sei lá, vamos botar aqui um grande blockbuster, ele não passa mais do que 6 a 7 semanas em cartaz, né, no cinema. Porque sempre tá reciclando, né? Talvez a época também permitisse colocar um filme a 11 semanas em cartaz, né? Porque a roda cíclica dos filmes não era tão movimentada como é hoje. Hoje a gente tem uma produção atrás da outra e tal, não sei o que. Então tem que girar, né, mais rápido. Né? Mas mesmo um grande blockbuster não passa mais do que 6 semanas. E é importante, né, reforçar que não é 11 semanas em cartaz, é 11 semanas líder. Primeiro. Ele ficou mais tempo ainda em cartaz. Eu acho que ele ficou em cartaz, se eu não me engano, e pelo que eu pesquisei aqui, posso estar enganado, se eu estiver enganado, depois me corrija aqui nos comentários, mas eu acredito que acho que ele ficou quase 20 semanas em cartaz, né? O que, novamente, se a gente fizer uma comparação para a época, entendia-se que poderia ficar exatamente por conta de não ter tanta produção de filmes, né? Não é como é hoje, né? A indústria não é como ela é hoje, né? Mas, de qualquer forma, gente, 11 semanas e líder no cinema é muita coisa. É muita coisa. Foi um sucesso estrondoso. É um sucesso até hoje, né? Nos nossos corações, né? E agora a gente vai partir aqui para a parte final e eu quero as considerações finais sobre De Volta ao Futuro, né? A gente não vai fazer uma previsão de que vai acontecer, porque, sinceramente, eu não quero que aconteça mais nada. Eu não quero que façam remake, nem nada. Tudo bem que se fizerem, eu vou no cinema porque eu sou uma bitch e vou, né? Não adianta. Mas eu queria saber de vocês, considerações finais aí sobre o De Volta ao Futuro, a obra, o que representa na vida de vocês, e uma curiosidade breve aqui da vida de vocês em relação ao filme, só pra gente ter um pouco mais de parcialidade aqui em relação ao filme. Vai lá, começar você, Rafiz, por favor. Beleza. Bom, o De Volta pro Futuro com certeza, eu acho
Assim, eu fico muito confuso em escolher o filme que eu mais gosto. Até porque tem vários, mas ele é o líder, assim. Ele traz muita nostalgia, ele tem muitos elementos, assim. E a minha temática, isso eu posso falar com segurança, a minha temática favorita nos filmes é a viagem no tempo. Acho que por ser algo inalcançável, é uma coisa que enche os nossos olhos de brilho, assim. Então, esse filme é tudo, tudo mesmo. Tenho lembrança de assistir ele inúmeras vezes na sessão da tarde e de ficar vidrado ali, prestando atenção em cada detalhe, materializando ali o que eu faria se eu estivesse viajando no tempo, indo pro passado, indo pro futuro, enfim. Ele é, tipo, um marco mesmo, e um marco gigantesco. Acho que, por mais que eu não quero que faça uma continuação, mas acho que poderia, sei lá, contar a história de algum outro personagem, ou fazer uma outra história dentro do universo, enfim. Alguma coisa que, se desse muito ruim, não alterasse, não manchasse a marca do que já foi feito. E eu acho que é isso. Estou bem contente de falar sobre esse filme, sobre esse universo, sobre essa saga. É uma coisa que marcou muitos filmes, está referenciado em muita coisa. E é isso. Quem sabe aí num futuro não tão distante eles consigam fazer alguma outra coisa dentro do universo. Ah, maravilha. Cara, De Volta ao Futuro, eu posso dizer que talvez um pezinho, pelo menos meu, na nerdice começou graças a De Volta ao Futuro. Hoje eu sou um nerdão aí por causa do DeLorean, por causa do Doc Brown, por causa do Marty. Quando eu era mais moleque, cara, o meu tio, na casa da minha avó, tinha o VHS dos 2 primeiros filmes. E quando a gente tava entediado sem fazer nada, a gente colocava o filme pra assistir. Então, se eu falar pra você assim que eu assisti centenas de vezes, eu não estou exagerando. É isso, é bem Tá? por aí. Eu assisti centenas de vezes cara, esse é o carinho que eu tenho pelo filme. Daí, né, tem muita coisa que a gente assiste quando é jovem, né, quando é criança e tal. Você tem um carinho, daí você vai assistir depois de adulto e você fala, putz, né? Mas esse não, esse filme, cara, até hoje ele é incrível. Ele é divertido, você não sente o tempo passar, como a gente tava falando, é uma diversão pra qualquer idade, pra qualquer momento, porque é leve, E, cara, eu imagino assim, eles não vão conseguir fazer uma continuação porque a gente já tá em 2024 e eles imaginaram 2015 de uma forma muito diferente. Tá? Então, É verdade. teria que ter uma motivação muito forte pra acontecer isso. A não ser que eles, sei lá, ambientassem nos anos 90, daria pra fazer uma coisa. Mas daí, se for pra fazer, cara, não quero que faça, tá? Mas se for pra fazer, pensa em algo estilo do que eles estão fazendo com o Ghostbusters agora. É verdade. É uma criançada nova que descobriu, de repente, o DeLorean tanto lá e... Nesse ponto tá legal, eu gostei. Eu acho que é isso, cara. Se for pra fazer, não faz remake, pelo amor de Deus. Não mexe em perfeição, cara. Não tenta lapidar mais um diamante que tá ali, ó, brilhante, perfeito, pronto pra vender. Exato. Né? E pra finalizar, cara, eu só quero dizer que nenhum futuro está escrito e que vocês façam um bom futuro pra vocês. É isso aí, muito bom, muito bom. É isso. Então, só para dar aqui, então, o meu pitaco final, né, aqui, minhas considerações finais. Cara, De Volta pro Futuro é uma parte muito importante na minha concepção de apreciador de filmes, principalmente, mas muito fundamental, é a pedra fundamental na minha nerdice, né? Eu acredito que esse filme, pela importância que ele tem, ele deva ter incentivado muitas pessoas a procurarem a carreira de cientista por conta do Doc Brown, né? Assim como um amigo meu, por exemplo, procurou fazer história por conta de Uncharted, né? Acho que tem obras que influenciam bastante, né, nesse ponto, né? E, cara, é um filme poderoso, irretocável, né? Eu não tenho muito mais do que acrescentar do que a gente falou, já comentou aqui durante a nossa conversa, né? A não ser que eu estou triste que a Universal tirou o brinquedo
do De Volta ao Futuro, simulador de Volta ao Futuro do parque, né? Quando eu fui em 2019, eu fui seco pra ver e não tinha mais o brinquedo. Eu estou triste até hoje com isso, que eu não consegui ir no brinquedo de Volta ao Futuro, mas tá bom, tudo bem, tá certo. Pelo menos eu consegui tirar foto do lado do DeLorean, do lado do trem também, que ainda tá lá. Fiz isso também. Aí, ó, pronto. Então somos dois. Aí, high five. Isso aí. Mas cara, é incrível o quanto esse filme, ele é poderoso até hoje, o quanto ele é retocável até hoje, o quanto ele é reassistível até hoje. Estamos em 2024, né, ainda falando desse filme, né, assim como a gente fala de alguns clássicos do cinema também, né, que até alguns deles já sofreram remake e tudo mais, mas nunca foi pra frente de Volta ao Futuro, que talvez a indústria ainda consiga proteger esse filme da forma como protege, e, cara, é isso. De Volta ao Futuro vai ter o nosso amor para sempre. É isso. Vamos finalizar então aqui mais esse overview, né? Agradecer aqui a nossa audiência, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aqui pelos agregadores de podcast, vendo a gente aqui pelo YouTube. Vamos dar um alô aqui para quem tá vendo a gente no YouTube, né? Agradecer aqui os meus colegas de bancada também, ao nosso MD que tá aqui na técnica, né? Alô Som, né? E é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Não deixe de acessar as redes sociais da Black, né? Todas as redes sociais vão estar aqui na descrição deste episódio, né? Então é isso, minha gente. Um grande abraço para vocês. Eu vejo vocês na próxima e até lá. Até lá.